Olá, paz do Senhor, tudo bem com você hoje? Espero que sim. Hoje eu queria falar sobre um tema um pouco polêmico, mas que o Espírito Santo tem queimado no meu coração já há algum tempo para que eu aborde esse tema. Nós não devemos nos omitir, nós somos cobrados de acordo com o nosso conhecimento. E eu queria aqui deixar bem claro, antes de iniciar essa mensagem, que eu não tenho absolutamente nada contra nenhuma religião. Eu sou uma pessoa que respeito muito todas as religiões. É claro que eu tenho a minha religião, a minha fé, mas eu não costumo atacar a fé de outras pessoas. Até porque eu sou uma pessoa que tem uma formação também jurídica. E eu respeito, em primeiro lugar, a Bíblia. Depois, a Constituição Federal, que fala sobre a liberdade de crença. Mas hoje eu queria falar sobre a diferença entre a igreja verdadeira e a igreja falsa. Não vou falar sobre denominações, sobre catolicismo, espiritismo, não vou falar sobre isso. Antes de mais nada, quero deixar isso bem claro. Eu quero partir do princípio de que você já é cristão, de que você já segue a Bíblia Sagrada, que você já tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas, infelizmente, o mundo está cheio de falsas igrejas. Igrejas que se dizem cristãs, mas que na verdade não são. E por que que não são? Porque são comandadas por falsos líderes, falsos pastores, falsas pastoras. E esses falsos líderes, eles vão formar uma igreja falsa. E eu quero fazer aqui comparação para que você entenda as diferenças entre a igreja verdadeira e a igreja falsa, para que depois você saiba reconhecer uma igreja onde o Senhor Jesus estará presente e que você possa congregar nessa igreja, tá bom? Então, qual que é o primeiro ponto, qual que é a primeira diferença entre uma igreja verdadeira e uma igreja falsa? Bom, a primeira diferença é um pouco subjetiva. Na igreja verdadeira, você começa a se sentir bem. Você vai nos cultos e você sai de lá mais leve. Você está lá e você nem vê o tempo passar. Quando você está lá, você sente a presença do Deus Todo-Poderoso. Esse é o primeiro sinal que uma igreja é verdadeira. Na igreja falsa, ao contrário, você se senta no banco, mas parece que você está carregando um fardo. Você já vai para a igreja triste e você sai de lá pior do que você entrou. Você vai para a igreja como se fosse um fardo, como se fosse uma obrigação, porque o que está sendo pregado lá não tem te edificado. Essa é a primeira diferença. Qual que é a segunda diferença? Bom, a segunda diferença é que na igreja verdadeira, os líderes, os pastores, eles falam sobre Jesus, eles exaltam a pessoa do Senhor Jesus. Na igreja falsa, os líderes exaltam a si próprios, eles se colocam como superiores, como aqueles ungidos especiais. E nós sabemos que Deus, ele não tem filhos favoritos. É claro que ele pode ter um chamado especial para um, para outro, mas ele não tem filhos favoritos. E se você for em alguma igreja onde o líder se coloca em uma posição muito superior, onde o líder é um narcisista, esta é a palavra, fuja dessa igreja, porque esta não é uma igreja verdadeira. Terceiro sinal, terceira diferença entre uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. A igreja verdadeira terá líderes que formam outros líderes. Isso é bíblico. Na Bíblia, há uma instrução clara. O Senhor fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e formai discípulos. Então, o verdadeiro líder, ele forma outros líderes. Ele não fica centralizando o poder em si mesmo. Ele quer que a igreja expanda. Ele quer formar novos líderes porque ele entende a grande comissão. Ele entende que não é sobre ele. Ele entende que é sobre o Senhor Jesus. Então, a verdadeira igreja vai valorizar os membros para formar novos líderes e assim divulgar o evangelho e assim cumprir aquilo que está na palavra. Bom, qual que é a outra diferença entre a igreja verdadeira e a igreja falsa? Na igreja verdadeira, os líderes, eles participam dos eventos. Por exemplo, vou dar um exemplo.
vai acontecer um mutirão na igreja. O verdadeiro líder, o verdadeiro pastor, ele toma a frente da igreja. Ele não pega os membros e coloca fardos pesados nas costas dos membros. Quando há um trabalho para ser feito, os verdadeiros líderes participam. Eles não simplesmente dão ordens e ficam de braços cruzados dando ordens, não, porque eles sabem que a obra não é deles, a obra é do Senhor Jesus. E o verdadeiro líder, ele motiva e ele vai junto. Ele não fica sentado num trono dando ordens. Se na sua igreja você tem sentido que tem sido colocado fardos pesados nas suas costas, fuja dessa igreja, porque o Senhor Jesus falou: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a diferença. Qual mais? Na igreja verdadeira, os verdadeiros pastores pregam todo o evangelho e não apenas partes da Bíblia. Pregam sobre o pecado, pregam sobre o inferno, pregam sobre toda a Bíblia. Na igreja falsa, os líderes falsos pregam apenas algumas partes da Bíblia. Eles omitem partes importantes da palavra. Eles não pregam sobre o pecado, não pregam sobre vida eterna. Eles pregam só sobre estimular a cobiça, pregam só sobre prosperidade. Enfim, não pregam a palavra. Às vezes eles pregam sobre autoajuda. Deixam a Bíblia de lado. Se na sua igreja, na igreja onde você tem frequentado, a Bíblia não tem sido pregada como um todo, fuja dessa igreja. O que mais? Na igreja verdadeira, há mudança de vida. Você começa a frequentar essa igreja e sente que mudou de vida. Na igreja falsa, você entra e você não muda nada na sua vida. Você continua igual você estava, tá? Agora, o último sinal, a igreja verdadeira, ela te aproxima do Mestre Jesus. Você se sente cada vez mais próximo de Jesus. E na igreja falsa, ela vai te distanciar cada vez mais de Jesus. Cada vez você vai se sentir mais distante do Senhor, mais distante da palavra, mais frio. Você vai ficar pior do que quando entrou ou exatamente igual. Você não vai crescer espiritualmente. Então, qual que é a minha dica? Busque conhecer a diferença. Eu vou deixar aqui. Vou fazer um resumo aqui embaixo sobre a igreja verdadeira e a igreja falsa. E eu espero que o Senhor abra os seus olhos para que você tenha o discernimento para encontrar a verdadeira igreja, para que você ande nos caminhos do Senhor e para que você cresça na presença do Senhor. Tá bom? É isso que eu tinha para você hoje. Se você gostou, compartilhe, dê um like aí para mim, continue curtindo nosso canal, que o Senhor tem grandes bênçãos e vitórias para sua vida. Um grande abraço e que Deus te abençoe.